Fala gremistada. Demissão à vista. O Grêmio de Renato Portaluppi segue sem padrão de jogo e dependendo de individualidades. Será que ainda há tempo para uma mudança de rumo? Eu sou o Gremista X e você está no Central Gremista. Aqui, trazemos todas as novidades e bastidores do nosso Grêmio. Já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada sobre o futuro do nosso imortal. Mais sofrido, impossível. A 4 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Grêmio esteve muito perto de ver a Série B assombrar novamente. Nos acréscimos, um gol contra do Juventude evitou o desastre e garantiu o empate em 2-2, salvando o tricolor de uma derrota que teria consequências dramáticas. O resultado mantém o time na 13ª posição, mas longe de afastar as críticas ao desempenho irregular e às escolhas do técnico Renato Portaluppi. Ao final, as vaias da torcida refletiram a insatisfação crescente com o rumo do time. Na próxima quarta-feira, o Grêmio encara o Cruzeiro em Belo Horizonte, em um confronto direto contra outro time que briga para se manter na Série A. Já o Juventude, com o empate, também saiu da zona de rebaixamento, mas permanece em situação delicada. Um planejamento que não convence. A direção gremista organizou uma logística complexa para contar com jogadores que estavam a serviço de suas seleções nas eliminatórias: Vijaçante, Paraguai, Soteldo, Venezuela e Aravena, Chile. Apesar disso, Renato Portaluppi decidiu iniciar a partida com todos no banco, justificando a escolha pelo desgaste das viagens e jogos. Essa decisão, no entanto, levanta dúvidas sobre a coerência do planejamento. Se o esforço para trazer os atletas de volta foi tão grande, por que não utilizá-los desde o início em um jogo tão decisivo? Renato apostou em uma formação inicial que parecia suficiente para controlar o Juventude, mas o time novamente demonstrou falta de consistência e organização. Logo aos 2 minutos, o Grêmio abriu o placar com uma boa jogada de Diego Costa, que serviu Braithwaite para marcar. O gol trouxe alívio, mas não foi acompanhado de um desempenho à altura. O restante do primeiro tempo foi marcado por um futebol apático e previsível, com as equipes dependendo de jogadas individuais. Aos 50 minutos, a fragilidade defensiva do Grêmio ficou evidente quando Mandaca, livre de marcação, cabeceou após cobrança de falta e empatou o jogo. No segundo tempo, os erros do Grêmio se multiplicaram. Logo aos 6 minutos, Gustavo Martins entregou a bola de presente ao Juventude, que aproveitou para virar o jogo com um belo gol de Lucas Barbosa. A partir daí, a equipe tricolor entrou em colapso emocional. Nervoso e desorganizado, o time parecia incapaz de reagir e por pouco não sofreu o terceiro gol, quando Marchesin defendeu um pênalti de Talieri aos 9 minutos. Renato Portaluppi tentou mudar o rumo da partida, mas suas substituições trouxeram mais dúvidas do que soluções. Monsalve e Pavon entraram, seguidos por Arezzo e Soteldo. A saída de Jeromel para a entrada de um atacante foi uma decisão arriscada que expôs ainda mais a defesa, sem resultar em maior criatividade no ataque. Mesmo com uma formação extremamente ofensiva, o Grêmio não conseguiu pressionar o Juventude de forma consistente. Monsalve quase empatou aos 47 minutos, com um chute que acertou a trave. Mas foi apenas aos 48, em uma bola parada cobrada por Cristaldo que desviou na defesa adversária, que o empate finalmente veio. O empate foi um alívio momentâneo, mas expôs, mais uma vez, a falta de organização e de repertório do Grêmio sob o comando de Renato Portaluppi. A equipe parece depender de lampejos individuais, sem apresentar um padrão de jogo que inspire confiança. Além disso, Renato insiste em escolhas que têm pouco impacto positivo no desempenho do time. Após o jogo, mais uma vez, Renato evitou assumir responsabilidades. A falta de autocrítica tem sido uma constante em sua trajetória recente no clube. Enquanto ele culpa o desgaste físico, erros individuais ou até mesmo azar, a torcida enxerga um time mal treinado e com decisões questionáveis. Embora Renato seja o alvo principal, a diretoria gremista também tem sua parcela de culpa. A montagem do elenco, apesar de contar com jogadores renomados como Braithwaite e Soteldo, carece de equilíbrio. A defesa é vulnerável, o meio-campo tem pouca criatividade, e o ataque, apesar de nomes de peso, sofre com falta de entrosamento. O planejamento estratégico para 2025 está em xeque. Um clube do tamanho do Grêmio não pode entrar em um campeonato nacional com objetivos tão limitados, como apenas escapar do rebaixamento. A impressão é de que o time está à deriva, sem um plano claro para o futuro. O que ficou evidente na arena foi a insatisfação da torcida. As vaias ao final do jogo simbolizam o descontentamento de um público que já viu o Grêmio brigar por títulos importantes e agora se vê torcendo apenas para permanecer na Série A. É um cenário que contrasta com a história do clube e que exige mudanças profundas, tanto na comissão técnica quanto na gestão do futebol. Se o Grêmio quiser evitar uma crise ainda maior, Renato e a diretoria precisam rever suas posturas. A manutenção na Série A pode ser vista como um alívio momentâneo, mas, sem mudanças estruturais, o futuro continuará sombrio. A torcida já deu seu recado, não aceita mais desculpas. É hora de agir.